a minha fé, no meu barquinho está. Jesus de Nazaré está nesse barco, amém? Queria compartilhar contigo uma palavra que tem tudo a ver com esta canção. E está escrito lá no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, no verso 23 a seguir. Ele diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande calmaria. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem a ele? Esse era o grande desafio dos discípulos. Esse era o grande desafio, a grande dúvida que eles entendiam, porque naquela época, para você entender, o ser humano não tinha a concepção que a terra era redonda, nem do tamanho dos mares. Eles sabiam que os mares eram quase que como se fossem infinitos, era como se a terra fosse plana. O ser humano tinha noção também das grandes tempestades que aconteciam, mas nunca essas tempestades eram avisadas. Elas vinham. Vocês poderiam ter uma noção, mas nunca. Por quê? Porque hoje você liga a televisão e já fala que vai fazer frio amanhã, que vai fazer calor, que vai chover em tal lugar. Muitas vezes erram, mas são poucas as vezes, quer dizer. Um furacão tem uma semana para chegar num país, o país já está sendo avisado que o furacão vai chegar, que a tempestade vai chegar. Naquela época não. E mesmo agora que saibam que os furacões vêm, que a tempestade vem, o que o homem pode fazer para parar a tempestade? O que o homem pode fazer para parar o vento? Nada. Nada. O grande desafio dos discípulos era, pela fé, entender que havia algo maravilhoso. Agora, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando quando Jesus é acordado pelos seus discípulos, e ele fala claramente assim: homens de pequena fé. Ele fala aqui, no versículo 25 e 26, ele fala assim: os seus discípulos aproximaram, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós vamos perecer. E Jesus olhou para eles e falou assim: olha, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Por que temais? Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus estendeu a mão, repreendeu o vento e a tempestade. Será que Jesus não estava tentando falar para nós que nós temos o mesmo poder que Ele tem para usar a nossa fé no nome dEle? Porque Jesus falou isso, falou: olha, depois de mim surgirão discípulos que farão obras, se creres, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. O próprio Jesus falou isso. Se nós crermos, nós vamos realizar obras maiores do que Ele fez. Quando eu penso nisso, eu fico: papai, eu quero fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Chega a hora, chega o momento. O fato de reconhecermos o Deus que servimos vai fazer a diferença. Porque tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Tudo que é feito para glorificar a mim mesmo é pecado. Mas tudo que eu fizer de bem, de bom, para glorificar ao Senhor, é propósito. Porque senão nós vamos nos sentir muito pequenos, porque senão nós vamos nos sentir muito improváveis, e somos pequenos, somos improváveis sim, mas a fé
Foi a essência que Cristo deixou para nós, quando Ele questionou os apóstolos, falando: homens de pequena fé, tenham fé, tenham fé. Se nós tivermos fé, será que nós vamos ter força para acalmar a tempestade? Sim, nós vamos ter. Porque o será não pode estar no vocabulário de quem tem fé. Se nós tivermos fé, será que nós vamos repreender o vento? Sim. Se nós tivermos fé, o será não estará no nosso vocabulário. Mas se tivermos fé realmente, a primeira decisão é crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele nos traz graça, Ele nos traz fidelidade e Ele nos traz a salvação. E nisso os discípulos estavam certos. Quando eles despertaram o Mestre e falou assim: Senhor, salva-nos, salva-nos. O foco deles era Jesus. Por mais que o vento e a tempestade estavam vindo, a fé deles poderia falhar, a minha e a sua vai falhar? Aí sim vai falhar. Mas a fé em Cristo não. Mas a pessoa de Cristo não. A ajuda direta, a intervenção direta de Jesus, não. E os discípulos fizeram a melhor escolha. Eles acordaram, eles despertaram, eles incomodaram Jesus e falaram: Mestre, salva-nos. Quem sabe você também está pensando assim: pastor, a minha luta está tão grande que eu não quero nem incomodar o Mestre, não quero nem clamar, eu não tenho mais nem forças. Faça esse desafio para você: incomode o Mestre, leve a tua tempestade, a tua ventania, o teu medo, o teu temor diante dele e fala: Senhor Jesus, salva-nos, senão nós pereceremos. E eu tenho certeza que Jesus Cristo não vai negar estender a mão para você e estender a mão para a tempestade e para o vento e falar: para vento, para a tempestade. Que você receba essa palavra de reflexão na sua vida, que verdadeiramente o Espírito Santo venha te iluminar neste momento. E você sabe a melhor coisa que você tem que fazer hoje. Creia no único Deus, no único homem, que é o Deus homem, que veio em forma de homem, que assumiu a forma de servo, que tem poder e autoridade para acalmar vento e tempestade, e tem o poder de te salvar e transformar a sua vida. Quero orar com você, quero pedir a graça do Pai Celestial sobre a sua vida. Vamos falar com Deus? Amém? Deus poderoso, muito obrigado, porque nós reconhecemos: não há outro Deus tão maravilhoso quanto o Senhor. E eu reconheço também que grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. O vento virá, a tempestade virá, mas nós vamos clamar, nós vamos dizer: salva-nos, Senhor, salva-nos, ó Deus. E a tua palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receba essa palavra em nome de Jesus.